Olá pessoal, muito boa noite. Eu me chamo Lucas, eu sou médico, atuo na perícia médica judicial aí há mais ou menos 4 anos, né? E hoje nossa live especial trazendo um super convidado para compartilhar um pouquinho do conhecimento técnico sobre perícia médica judicial. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, né? Eu vou fazer uma breve apresentação. Dr. Rodrigo César de Souza é médico perito, ele é mestre em perícias forenses pela Universidade de Pernambuco. Ele é especialista em medicina legal e perícias médicas, coordenador e professor da pós-graduação de medicina legal e perícias médicas da faculdade IDE, professor do LLM de Direito Médico da Católica Business School. Dr. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. A gente fica muito feliz e eu fico muito honrado em tê-lo conosco hoje para participar e compartilhar um pouquinho com nossos espectadores, com o nosso público médico, entusiastas do assunto sobre perícia médica judicial. Eu agradeço, fiquei muito feliz quando você me convidou para essa live aqui no seu canal do YouTube. Eu desejo muito sucesso nesse canal que está iniciando e fiquei muito feliz porque eu sou um apaixonado pela perícia. Eu gosto muito da especialidade que eu escolhi para seguir. Como a gente vai começar aqui, eu atuo exclusivamente como médico perito, tá certo? Eu tenho 15 anos de formado em medicina e há 12 anos que eu atuo exclusivamente como perito judicial atuando nessa especialidade. Então, é uma coisa com muita felicidade que eu venho aqui compartilhar algumas experiências com vocês. Muito bacana, é isso aí, Rodrigo. E para a gente começar o nosso bate-papo aí, fala um pouquinho como foi para você ingressar na perícia médica judicial, como é que foi que você teve essa ideia. Como você falou, há 15 anos atrás, né? Então me fala aí como é que foi você, quando terminou sua faculdade de medicina, se você teve contato com a perícia médica judicial, com a perícia médica lá na faculdade, e se alguém te apresentou e como você decidiu aí traçar esse teu caminho aí na perícia médica judicial. Conta aí um pouquinho pra gente. Ótimo, veja bem. Na verdade, eu acho que o que aconteceu comigo já aconteceu com muitos médicos e mais antigos que entraram antes na perícia. Eu nunca ouvi falar muito de perícia na faculdade. Eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco. Durante a faculdade eu não tive nenhum contato com a perícia, quer dizer, tinha experiência zero sobre o assunto, né? O que a gente vê na faculdade é aquela disciplina de medicina legal, que você vê mais a parte só da medicina legal especificamente, né? A causa da morte, as questões ali da traumatologia forense, tanatologia. Você vê uma questão também da parte de ética médica, né? Da bioética, mas essa parte da perícia, para mim, era totalmente novo. Na realidade, o que eu planejava fazer como especialidade médica era ginecologia e obstetrícia. Eu venho de uma família de médicos. Meu pai é ginecologista obstetra, meu avô era ginecologista obstetra. E aí eu atuava como diretor clínico de um hospital. E um dia eu recebi o convite de um juiz para que fosse lá na vara para conversar com ele, porque ele estava precisando de um perito. Um dos colegas que era médico no hospital, que tinha uma admiração pelo meu trabalho lá como diretor, me indicou. Eu fui lá escutar qual era a proposta que o juiz tinha, né? E essa conversa foi muito interessante. Até hoje eu me recordo desse juiz. Depois ele foi promovido na carreira, né? Ele está do Ceará hoje. E aí o que ele me disse foi o seguinte: eu me lembro como se fosse hoje, sentado no sofá do gabinete dele, ele explicando que precisava de pessoas comprometidas com o trabalho de perito, que ele estava tendo muita dificuldade lá na cidade onde era a vara, lá em Juazeiro, na Bahia, a cidade vizinha lá de Petrolina. Ele estava tendo muita dificuldade, porque ele tinha dificuldade de arrumar peritos, pessoas que fossem comprometidas com a perícia judicial. Eu disse a ele que não tinha nenhuma experiência, e o que ele me disse é que a preocupação maior que ele estava é que ele queria uma pessoa ética, uma pessoa séria, compromissada com a questão da perícia, e que eu deveria ir aprendendo vagarosamente, e o que precisasse a vara estaria lá à disposição. Lógico que, olhando hoje para trás, né, eu acho que essa não é a melhor opção de se começar uma carreira como perito médico, porque além de você estar muito exposto, né, pelas deficiências naturais, porque esse conhecimento ele não é tão dado nas faculdades médicas, o ideal, hoje, olhando para trás, é que quem se interessar por essa área ou tiver algum contato, procure logo se especializar. 12 anos atrás, as oportunidades
eram escassas, principalmente aqui na região, e eu fui um pouco autodidata no início. Logo de início, há 12 anos atrás, já comecei a participar dos congressos da Sociedade de Perícia Médica, fui fazer cursos em São Paulo, fui me aperfeiçoar para poder fazer isso. Agora, hoje, graças a Deus, nós temos outras possibilidades, a pessoa já conseguiu um conhecimento básico para começar na carreira de uma maneira muito mais tranquila, muito mais sedimentada no conhecimento. E até porque hoje o que nós queremos é exatamente isso, né? Você tem um médico que ele se dedica à perícia, que a especialidade principal dele seja a perícia. Muito bem, muito bacana. E um ponto importante que você falou, que a gente inclusive vai falar um pouquinho mais durante a nossa live, que é para os colegas médicos, né, ou colegas médicos que já têm uma especialidade, ou aqueles que ainda estão na faculdade de medicina, né, e enxergam a perícia médica como sendo uma possibilidade de seguir a carreira médica. E é engraçado também o que você falou, Rodrigo, que aqui eu acho que é o grande início de grandes projetos que acontecem, né? Às vezes a gente começa sem saber muito como é que vai acontecer, se as dificuldades que a gente vai encontrar. E me fala um pouquinho, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, né, na perícia médica e judicial? Porque eu tenho também uma atuação como médico perito aí há 4 anos aí que eu me formei e desde então venho fazendo perícia médica e judicial. Comecei inicialmente na esfera trabalhista, né? Tinha lá o conhecimento básico de perícia médica e aí, como você falou, eu decidi fazer um aprofundamento do que era perícia médica, decidi fazer a pós-graduação em perícia médica e judicial, porque eu precisava ter algum conhecimento técnico relacionado ao que eu estava ali estudando, né? Associado a isso, eu fazia também as assistências técnicas, né? Que também ali a gente, inclusive, vai falar um pouquinho mais para os nossos colegas médicos, quais são as atuações, as formas de atuação do perito que ele pode estar na perícia médica e judicial. E me conta um pouquinho, Rodrigo, como é que foi aí, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou, por exemplo, na sua primeira, como é que foi a tua primeira nomeação, quando esse juiz te chamou, e como é que foi a tua primeira nomeação, e como é que foi a tua primeira perícia? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nesse momento aí? Veja, aí, a partir dessa reunião com o juiz, ele já me pediu um calendário que eu disponibilizasse, porque lá nessa vara de Juazeiro tinha, acho que na época, mais de 1.500 processos acumulados. E ele já me pediu que fornecesse uma data. Na primeira data que eu dei, já estava lá, já tinham 15 perícias agendadas. Então, eu já iniciei trabalhando. Lá ainda era mais trabalhoso ainda, porque na época ainda era processo físico, né, de papel. Então, deixa eu dar uma olhada. Foi na esfera federal? Foi uma vara da Justiça Federal. Da Justiça Federal, tá, ok. Foi numa vara da Justiça Federal, lá em Juazeiro, né, na Bahia, na cidade vizinha ali de Petrolina, que era onde eu morava na época. E aí, eu, no primeiro dia, comecei a fazer as perícias. Foi, inclusive, uma situação interessante, porque logo quando eu comecei, o INSS estava com um projeto na cidade de Juazeiro, um projeto piloto para tentar implantar no Brasil todo, onde já ia um assistente técnico do INSS, um perito que tinha sido deslocado da agência para acompanhar todas as perícias. Eu já comecei numa situação onde eu já tinha um assistente técnico do INSS do meu lado fazendo todas as perícias. Então, isso foi também desafiador, porque eu não estava lá sozinho, eu já tinha que discutir com um colega ao termo de cada perícia, mas isso também engrandeceu muito, porque a gente era uma pessoa, o Dr. Luiz André, um grande perito lá do INSS, e que foi uma pessoa que foi muito importante, porque compartilhou muito do seu conhecimento comigo também. E aí a dificuldade inicial foi mais essa questão, a questão clínica, a questão da doença. Eu não senti tanta dificuldade, né, porque vinha aquela base da formação bem feita. Agora, o mais difícil que eu acho no início é você compreender esses conceitos jurídicos, né? Essa interseção, porque a medicina legal e a perícia médica nada mais é do que uma interseção entre o direito, né, e a medicina. Né? É uma área que você tem que falar as duas línguas, né? Fazer os operadores do direito entender a linguagem médica, né? Mas não escrita de uma maneira médica, né? Você não está falando para um público médico, você está falando para um público leigo, e você também, como médico, que está distante dos conceitos jurídicos, entender esses conceitos. Então, inicialmente, houve uma dificuldade maior, eu acho que foi absorver esses conceitos jurídicos, né,
do que é uma incapacidade parcial, do que é uma incapacidade total, que não é um conceito que nós estamos acostumados a ver na medicina. Isso é muito importante e interessante falar que na perícia médica e judicial, eu inclusive falo no meu Instagram relacionado à diferença, né, de que perícia médica ela não é uma consulta médica, né? Assim, muitos médicos, a gente quando sai da faculdade, a gente está acostumado a realizar uma consulta médica, onde tem toda uma anamnese, existe uma empatia, existe todo aquele processo de vínculo médico-paciente, né? E que na perícia médica, na verdade, ali você é um auxiliar do juiz, ali você está atuando com a imparcialidade, né? Então, ou seja, isso é uma grande dica para você que está começando na perícia médica e judicial, tem interesse em começar a perícia médica e judicial, e que você precisa ter essa noção e esse conhecimento e essa diferença de que a perícia médica e judicial ela tem os seus aspectos mais peculiares, né? De que ela não é uma consulta e que ali você realmente tem que ter esses conhecimentos mais técnicos, inclusive o que o Rodrigo falou, inclusive ter conhecimentos jurídicos, né? Porque analisar e fazer um processo, vai ter que fazer uma análise do processo para que você tenha um pouco de conhecimento e saiba o que, inclusive, qual é a pauta lá do processo, né, Rodrigo? Exatamente. Então, isso é muito importante. Essa questão da assistencial, né, nós somos formados para ser médicos assistencialistas, para cuidar do paciente. Então, isso também é um pouco difícil de você absorver no início, que você lá não está tratando do paciente, né? É uma relação, quando você está numa relação médica, é uma relação médico-paciente, quando você está numa relação de perito, periciando e perito, né? Então, é uma relação diferente e você também tem que se adequar e se acostumar a essa situação. Por isso que eu acho que, para quem tem esse interesse, para quem está interessado em descobrir uma nova especialidade, para quem está recém-formado e está em dúvida qual é a especialidade médica que vai fazer, ou para quem já está há muito tempo numa especialidade e está querendo um desafio de entrar numa especialidade nova. Isso acontece, inclusive, muitos peritos. Muitos peritos são, na justiça, são peritos que estão há 20, 30 anos na ortopedia e, por acaso, foi chamado por um processo judicial e se apaixonou pela perícia médica e começou a dedicar cada vez mais um percentual do seu tempo de trabalho à perícia. E aí, para essas pessoas que estão procurando uma segunda especialidade ou que querem essa especialidade como uma especialidade completa, o que eu aconselho é que você procure informações. Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Você tem um canal como esse que está fornecendo informação de qualidade, de forma gratuita no canal do YouTube, que você possa assistir a qualquer momento. São cursos online, cursos presenciais. Quer dizer, tem muita informação hoje que está à disposição do médico, do estudante de medicina, que pode correr atrás e desvendar e desenvolver o conhecimento nessa área pericial. E a quem interessar realmente atuar como perito, aí o que eu aconselho é que você procure realmente um curso de qualidade para que você adquira esse conhecimento e vá brilhar nessa especialidade. Porque uma das coisas também que acontece muito, que assusta o médico, é o seguinte: o médico ele tem medo do judiciário. Nós não temos essa intimidade na faculdade, né? Muitos colegas muitas vezes me ligam: Rodrigo, eu estou aqui na universidade, sou professor e fui nomeado pelo juiz, já chegou a nomeação aqui, oficial de justiça. Mas toma logo um susto. Acha que fez alguma coisa de errado, vai ser processado. Então o que acontece? Nós nos formamos na faculdade e esses aspectos da perícia, o que acontece numa perícia, isso não é compartilhado com a gente na faculdade, né? São poucos os professores que atuam nessa área, então a gente não tem esse contato. E aí a maioria dos médicos, quando eles vão para esse campo e não tem esse conhecimento, aí eles sofrem, né? Aí vem as primeiras constatações, as primeiras impugnações do laudo. Muitos médicos, inclusive, eles iniciam a fazer perícia e saem com medo. Por quê? Porque achou que ia ser uma coisa simples, eu vou entregar ali o laudo. E nunca mais aquele laudo eu vou precisar ver. E aí vem pedido de esclarecimento do juiz ou das partes, o procurador do INSS tem que impugnar. Então aquilo tem todo um processo, aquela perícia ainda vai seguir um pouco no processo judiciário. E aí o médico, né, que está fazendo aquela perícia, ele tem que ter noção de toda a responsabilidade, do ambiente jurídico. Tem vários artigos do Código de Processo Civil, do Código Penal, que você pode ser processado.
Então tem que ter esse cuidado de você começar a fazer as coisas tendo conhecimento, qual é o risco, qual é a responsabilidade civil do médico perito, qual é a responsabilidade penal do médico perito, qual é a responsabilidade ética profissional do médico perito. E isso é o que acontece com muitos colegas. Eles começam porque alguém vai lá fazer perícia na vara, e aí quando chega as complicações, aí, opa, não era bem por aí que eu pensei que fosse mais tranquilo. E aí foge daquilo. Mas isso acontece por quê? Porque ele não tinha o caminho das pedras, a experiência, como é que é um processo judicial, o que é que funciona, quais são os prazos. Mas se você que está interessado nessa especialidade médica, já começar com esse conhecimento, eu garanto a você que a probabilidade de você ter um problema desse, ela diminui bastante, tá certo? É isso aí, Rodrigo, que você está falando, inclusive foi um dos grandes obstáculos, inclusive para a minha vida como perito, né? Quando eu comecei, eu recebi minhas primeiras nomeações e aí eu achava que simplesmente eu ia lá, fazia a consulta, né? Que na época eu chamava de consulta, né? Fazia perícia, fazia o laudo médico pericial, encaminhava lá para o juiz que estava tudo certo, né? Na verdade, tinha que ter todo o encaminhamento, né? Tinha que ter toda aquela análise pericial que ia ocorrer pelas partes e que naturalmente recebia alguma impugnação, recebia algum pedido de esclarecimento e aquilo me assustou um pouco no começo, né? Mas aí naturalmente eu busquei conhecimento, eu busquei colegas que já atuavam como perito, né? Para poder ficar a par do que estava acontecendo e poder continuar fazendo aquilo, porque realmente era o que me encantava, né? Fazer aquele processo, aquela análise pericial. Eu achava aquilo o máximo. E aí eu disse, não, agora eu vou fazer uma pós-graduação de perícia médica e judicial, adquiri todo o conhecimento técnico para poder continuar na perícia. E hoje, graças a Deus, aí, eu acho que os obstáculos são outros, né, Rodrigo? Eu acho que me conta um pouquinho das suas perícias ali. Qual foi uma perícia? Logicamente, a gente não vai falar a perícia... Enfim, mas qual foi a perícia, qual foi o grande desafio que você teve, alguma perícia que você teve aí na sua vida e como é que você conseguiu lidar com ela? Veja, nesses 12 anos de atuação já surgiram vários casos interessantes. Os casos mais complexos, eu tenho um interesse particular, por quê? Porque são os casos onde você pode estudar mais. Por exemplo, quando você está diante de processos da Justiça do Trabalho, são processos muito interessantes, porque você vai ter que estudar se aquela função tem, se o nexo, vai ter um nexo, aquela profissão poderia ter ocasionado aquela doença, e aí você às vezes vai precisar fazer uma visita, uma vistoria na empresa, para saber se aquele processo de trabalho pode ter ocasionado aquela doença do trabalhador. É uma ciência muito interessante que você vai estudar e isso eu acho muito interessante. Um caso que eu gosto muito de citar quando eu estou dando aula ou quando eu estou conversando com um perito como você, são sobre esses processos de medicação de alto custo. Esse caso foi muito interessante porque, em geral, hoje nós estamos vendo muito, né, com essa questão da pandemia, essas questões de medicação de alto custo. Recentemente eu fui nomeado para fazer uma perícia da medicação mais cara do mundo agora, de 12 milhões. Então você veja a responsabilidade que o perito vai estar, é aquele parecer que vai determinar se a medicação vai auxiliar ali o juiz na decisão do juiz se aquela medicação vai ser fornecida ou não para a pessoa que está pleiteando esse direito na justiça. E aí esse caso foi muito interessante, porque é o seguinte, era um paciente, ele foi diagnosticado como portador de hepatite, tá certo? E ele ficou curado da hepatite, né? A sorologia ficou negativa depois do tratamento, que foi fornecido pelo SUS, estava lá no protocolo do SUS. Ele fez um transplante hepático, tá certo? Aqui no Pernambuco. E depois de 2 anos, a sorologia positivou novamente para hepatite C. E aí a médica dele, que é da universidade, prescreveu o retratamento da hepatite C como manda a literatura médica, porque ela achava que era o tratamento mais correto. O SUS não considerava esse tratamento como correto, tá certo? Pelas normas lá da Conitec. Já existiam 3 diretrizes, o protocolo clínico de diretriz terapêutica da Conitec não recomendava o retratamento da hepatite, porque achava que não tinha fundamentação científica, né? Medicina baseada em evidência, mas a médica prescreveu esse tratamento.
O paciente, ao ir se dirigir à Secretaria de Saúde, descobriu que esse tratamento não ia ser fornecido pelo SUS, apesar da medicação ter no centro especializado lá de hepatite. Mas o SUS não concordava com o retratamento. E aí o juiz me nomeou para fazer essa perícia, uma perícia de alta complexidade, né, porque você vai ter que revisar a literatura médica, que é que está ali o mais recente. Você não vai encontrar isso no livro, você não vai encontrar isso na internet. Então você tem que usar ferramentas, né, especializadas, como UpToDate, onde você vai ter lá a literatura mais avançada e você vai ter que fazer um estudo pericial para saber se aquilo há indicação ou não. E aí eu emiti meu laudo, o juiz tinha pedido uma urgência, porque estava preocupado com a liberação do tratamento. Eu fiz meu laudo pericial. 5 dias depois, a União impugnou o laudo, dizendo que essa informação não estava lá nos manuais da Conitec. Foi muito interessante porque eu fiz uma revisão extensa da literatura médica sobre o assunto. Só faziam 5 dias que eu tinha entregado o laudo pericial, né? E, teoricamente, para responder a impugnação da União, eu não precisaria reler o assunto. Mas, graças a Deus, o anjinho que anda sempre comigo aqui junto, ele soprou no meu ouvido e disse: Rodrigo, vai lá na internet de novo ver se tem alguma novidade. Por incrível que pareça, nesses 5 dias, o governo, a Conitec, tinha emitido um novo parecer dizendo que o Brasil estava na vanguarda do tratamento da hepatite C. Certo? A medicação já tinha sido liberada, porque o juiz deu a tutela no mesmo dia que analisou o laudo. E aí, nesse intervalo de 7 a 10 dias no máximo, o governo emitiu um novo protocolo. A Conitec tinha acabado de emitir um protocolo clínico de diretriz terapêutica da hepatite C, e inclusive dizia lá que o Brasil estava na vanguarda mundial porque tinha aprovado o retratamento da hepatite C pelo SUS, um tratamento gratuito. Então, eu me esmerei bastante em fazer esses esclarecimentos da impugnação que a União tinha feito, e foi até interessante porque o esclarecimento ele ficou mais extenso do que o laudo pericial, né? E aí eu aproveitei essa situação para mostrar a importância da Justiça Federal, certo? Porque muitas vezes há um descompasso, há um gap entre o desenvolvimento da medicina, o que a medicina diz de mais moderno, e a burocracia governamental, para liberar a medicação ou dizer os estudos, como a gente tem visto na vacina, né? Países de primeiro mundo, o FDA aprova a medicação e aqui a gente demora 2 anos para aprovar pela Anvisa. Então a gente tem um gap burocrático entre a pesquisa médica, o que a medicina de ponta está determinando que seja feita, qual é o melhor tratamento para o paciente, e o que a burocracia consegue responder. Lógico que tem suas limitações, lógico que a Anvisa está correta também, porque às vezes tem que ter uma cautela, que nem sempre o que está sendo vendido como o melhor tratamento mais moderno, depois a gente descobre também que não é. Então essa cautela também é importante, mas enfim. Então eu coloquei isso no esclarecimento, mostrando a importância da Justiça Federal para esses pacientes, porque é ali onde eles vão poder fazer com que o governo libere o melhor tratamento que o médico dele prescreveu. E a médica dele, aqui na universidade, a servidora pública, estava prescrevendo o melhor tratamento, o tratamento mais moderno, que na literatura mundial, que estaria sendo prescrito em qualquer lugar do mundo. E aí para você ver a importância de uma perícia, a importância da perícia médica na vida desse cidadão, que precisou entrar na justiça para ter garantido seu tratamento e que tinha um risco, e a urgência era que ele podia perder o fígado, que ele tinha sido transplantado pela hepatite C. Então acho que esse é um caso que demonstra a importância da perícia e a paixão por ter que estudar isso, e que a gente tem que estar sempre se atualizando e indo buscar as informações nas melhores ferramentas disponíveis para que a gente faça um laudo o mais completo possível, que possa auxiliar, se você estiver atuando com o perito do juízo, né, auxiliar da melhor maneira possível o juiz. Muito bacana, e com certeza deve ter sido muito gratificante para você realizar esse tipo de perícia, né? Porque é o que a gente sente, é a sensação de quando a gente está realizando uma perícia médica e judicial, de realmente ali estar contribuindo, né, de forma legal, né, e fazendo ali o melhor trabalho para que ninguém saia prejudicado, né, enfim, você possa colocar todos os seus aspectos técnicos ali que você aprendeu ao longo do tempo para poder literalmente auxiliar a justiça e fazer literalmente os direitos se fazer e acontecer, né. Rodrigo, vamos falar um pouquinho para os nossos espectadores, né, para você que está chegando agora na nossa live.
aqui diretamente do YouTube. A gente agradece muito a sua presença, a gente fica muito feliz. Hoje o nosso convidado, o Dr. Rodrigo César, aí, que é um médico especialista, né, na área de perícias forenses, mestre em perícias forenses, é um grande especialista, né, na perícia médica e judicial. Hoje ele atua basicamente, né, só como perícia médica e judicial, né, Rodrigo? Pessoal. E vamos falar um pouquinho aí para os nossos espectadores aí, para o colega médico, ou para você que ainda é estudante de medicina e pretende começar na perícia médica e judicial, quais são as varas ou quais são os tribunais e onde é que o médico pode atuar na perícia médica e judicial, né? Como você bem falou, existe a esfera federal, né, onde você atua hoje, mas quais são as varas, onde é que o médico pode atuar como perito? Veja, o campo para o médico perito ele é muito extenso. A medicina legal e a perícia médica é uma especialidade muito ampla, né? Você pode se especializar e tentar ficar só numa sub-área ou atuar em todas as áreas, né? De maneira geral, a gente poderia dividir a medicina legal, que é a parte lá do Instituto de Medicina Legal, que aí é o perito oficial, é aquele perito que faz um concurso, né? E ele é concursado, ele é um servidor do Estado, né? Os IMLs eles respondem aos governos estaduais, ou ao Distrito Federal, né? No caso do DF. E aí são profissionais que geralmente atuam só ali no IML ou fazem também perícia médica judicial, né? E aí toda a outra parte da perícia, nós podemos dividir ela em várias áreas. Então nós temos as perícias administrativas, né? Então, vários órgãos da administração, como prefeituras e governos estaduais, eles precisam de peritos para fazer o quê? Se aquele servidor ele precisa se afastar do trabalho, mais ou menos como o trabalho do INSS. Temos também as perícias, e no caso de perito do juízo, que é geralmente a porta de entrada de quem vai fazer a especialidade, você pode atuar na Justiça Federal, que é onde correm as ações contra órgãos federais. Então, se for uma ação contra o INSS, uma ação previdenciária, se for uma ação contra a Caixa Econômica, como agora o DPVAT, que vai ser respondido pela Caixa Econômica, se for uma ação contra o DENIT, né, você sofreu um acidente de trânsito e ficou com a sequela e a culpa foi porque tinha um buraco na rodovia federal. Então, essas ações vão para a Justiça Federal. Uma ação de isenção de imposto de renda, você tem um câncer, isso faz com que você possa ter direito à isenção de imposto de renda e a Receita Federal não concordou com essa isenção. Você vai entrar na Justiça e vai para onde? Vai para a Justiça Federal. Vai ter que fazer uma perícia médica. Então, aquele perito vai comprovar, você tem um câncer e essa doença isenta a carência. Então, tudo que uma decisão judicial tiver a medicina, em geral vai ter que ter uma perícia médica. Porque o juiz, como ele não é especialista no assunto, ele precisa de um auxiliar para traduzir a linguagem médica para a linguagem jurídica e ele poder tomar a decisão dele. Então, o grande campo hoje são as perícias previdenciárias contra o INSS que ocorrem na Justiça Federal. As ações acidentárias contra o INSS, se decorrer de um acidente de trabalho, ocorrem na Justiça Estadual. Tem várias especialidades só de acidente do trabalho. Também temos as ações contra as empresas, né? Se um funcionário sofreu um acidente, ficou com a sequela por um acidente de trabalho, desenvolveu uma doença profissional, e se depois ele for processar a empresa, vai precisar também de uma perícia médica para determinar se ele ficou com a sequela foi decorrente do trabalho, houve um acidente de trabalho, foi uma postura inadequada no trabalho que ocasionou a doença ou não, ou aquela doença é uma doença degenerativa, não tem nenhuma relação com o trabalho. Então isso também vai demandar uma perícia, e essa perícia vai correr nas justiças mais várias do trabalho. E na Justiça Estadual, aí tem uma gama enorme de perícias. Então, perícia de erro profissional, perícia de liberação de tratamentos, medicações, óditos e próteses contra um plano de saúde que não quer aprovar aquele tratamento, perícia de interdição, né? Perícia de curatela. Então, são várias perícias na Justiça Estadual, perícias, antigamente, contra o DPVAT também corria na Justiça Estadual. Então, há uma gama de perícias e você se especializando, começando ainda no meio da pós-graduação, ou no meio da especialização, você já consegue começar a atuar numa vara e outra. Hoje tem uma demanda grande, muitas varas precisam de peritos e não tem médico suficiente para ocupar essas vagas de trabalho, infelizmente.
E assim, o que a gente tem percebido realmente, Rodrigo, é que os tribunais eles têm demandado cada vez mais aí perícias, tanto na esfera federal quanto na esfera trabalhista, né? Que foi realmente quando eu comecei a fazer. E só para dar uma dica para vocês, para quem está nos acompanhando, eu particularmente, quando eu fui fazer a minha divulgação, né, eu levei o meu currículo, quando eu finalizei minhas pós-graduações em Medicina do Trabalho, minha pós-graduação em Perícia Médica e Judicial, eu fui até a vara do trabalho, fui me apresentar, fui demonstrar o meu interesse em realizar a perícia trabalhista, né? E naquele momento, né, de fazer perícia do trabalho, porque eu tinha acabado de fazer pós-graduação em Medicina do Trabalho, então assim, eu tinha essa responsabilidade de conhecer o juiz, conhecer os diretores das varas e conhecer as demandas que eles tinham relacionadas aos processos. Então, para você que está começando agora a perícia médica e judicial, tem interesse em começar, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é você, além de pegar todo o conhecimento, você adquirir todo o conhecimento sobre a perícia médica, é você demonstrar esse interesse através do seu comparecimento às varas, você se apresentar e demonstrar para os diretores e juízes as suas capacidades técnicas para a realização das perícias, tá? Rodrigo, me fala uma coisa, vamos dar uma dica agora para os nossos espectadores aí. Quais são as dicas? Me fala aí 5 dicas que você poderia nos dar em relação à confecção de laudo, você que é um expert aí, não só na realização da perícia, mas também no desenvolvimento da sua conclusão, né, nos seus laudos médicos periciais. Me fala aí 3 a 5 dicas aí de o que o colega médico deve saber, que é primordial ele ter o conhecimento para realizar um bom laudo e realmente responder o quesito que o juiz, né, ali está demandando para você. A primeira dica importante, essa pergunta foi muito legal, porque isso também é uma falha muito grande. Você vê muitos peritos. Quando eu leio um laudo, muitas vezes eu faço segunda perícia em processo, quando eu leio o laudo eu já sei que aquilo não é um perito e ele está ali de curioso, ou chamaram ele para fazer uma perícia de erro profissional, e ele é especialista na área, mas ele não é perito. Você vê mesmo pela escrita. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que há uma estrutura básica de todo laudo pericial. Isso está no Código de Processo Civil e também tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina determinando o que é o mínimo que um laudo tem que ter. Então você tem que aprender isso, você baixa lá no site do Conselho Federal de Medicina, tem lá, você pesquisa qual é a norma, no buscador lá do Conselho Federal de Medicina, e tem lá dizendo que tem que ter o preâmbulo, tem que ter a discussão, tem que ter a resposta dos quesitos. Isso é uma dica importante. Uma segunda dica muito importante. No item de discussão, que é onde você vai fundamentar as suas conclusões, todas as respostas dos quesitos já tem que estar ali presentes. Certo? Isso facilita muito, porque depois você vai com um simples Ctrl+C, Ctrl+V e tira um pedaço da sua discussão e responde o quesito. Certo? Isso é também uma coisa importante. Então, quando você se dedicar a fazer uma discussão bem feita, você praticamente já respondeu todos os questionamentos que vêm em seguida. Tá certo? A outra coisa importante é você sempre pensar o que é que, se eu fosse um advogado, ou se eu fosse o juiz, ou se eu fosse a parte do processo, eu ficaria em dúvida no que eu mesmo escrevi. Porque você tem que lembrar que esse documento você não está escrevendo para outro médico. Você está escrevendo para operadores do direito e você está escrevendo para pessoas leigas que são as partes do processo. Então isso já te facilita muito. Se você sempre pensar no que o outro pensa ao ler seu laudo, você já diminui mais de 70% dos esclarecimentos e das impugnações. Por quê? Porque você antevê as perguntas que eles lhe fariam quando você escreve de uma maneira muito técnica ou quando você faz uma resposta que não é conclusiva ou não é completa. Então, se você sempre pensar nisso, né, você diminui muito. E o juiz monitora a gente. Uma vez eu fui para a reunião com o juiz, ela abriu lá uma planilha do Excel e tinha lá quantos esclarecimentos por cada perito, quanto tempo cada perito demorava para entregar o laudo. Porque você tem que entender que é o seguinte, se você dá trabalho para a vara e para o juiz, você é aquele perito que atrasa o laudo, você é aquele perito que demora muito esclarecimento, aquilo trava o processo. A justiça tem que ser célere. Né? Então, se você começa a dar trabalho para a vara, a probabilidade de você começar a ser preterido nas nomeações para outros peritos é grande, né? Porque o processo tem que fluir. Se você é aquele perito que faz com que o processo trave, que tem sempre esclarecimento, impugnação,
Por que você respondeu um quesito de um jeito e respondeu do outro? Tem perito que responde um quesito que tem capacidade total, depois ele responde um quesito de capacidade parcial. Então, os quesitos são divergentes. Então, o estudinho demanda esclarecimento. O processo trava, fica lá parado esperando você responder. Então, se você tiver essa atenção de revisar o laudo antes de entregar, né, e ter sempre essa preocupação de ler como se você não fosse um médico e tentar prever as questões que as outras pessoas lhe perguntariam se você não fosse médico, isso já lhe diminui 70% dos esclarecimentos das indignações. Muito bom, Rodrigo. E anota essas dicas aí que são extremamente importantes, que você realmente só aprende, né, com médicos aí que já vem atuando na perícia médica e judicial, e dificilmente você vai aprender isso sozinho. Então, é por isso a nossa intenção aqui de estar fazendo essa distribuição aí gratuita aí para os colegas médicos que também desejam atuar na perícia médica e judicial, porque essas informações são valiosas, né? Então, os juízes, eles, como o doutor Rodrigo falou, eles analisam o médico, o perito, quem faz ou não ali um laudo bem feito, né? Responde bem os quesitos, responde bem os esclarecimentos, entrega o laudo na data correta, que é estipulada pela vara. Então, isso é extremamente importante, são dicas extremamente pertinentes e que devem ser seguidas. Você deve ter esse conhecimento para poder aí realizar a sua perícia médica da melhor forma possível, tá? E, Rodrigo, agora eu vou fazer uma pergunta para você e me diz uma coisa aí para os nossos colegas médicos. Dá para viver de perícia médica e judicial, apenas de perícia médica e judicial? Como é que você enxerga aí o futuro da especialidade? Como é que você enxerga as demandas aí em relação à perícia médica e judicial? Veja, eu sou um exemplo vivo disso, né? Há 12 anos que eu atuo exclusivamente como perito, então eu sobrevivo da perícia médica como minha profissão, certo? Eu acho que é um bom caminho, inclusive, né, para quem quer se dedicar a isso. Lógico que no início, como eu também fiz, você vai fazendo paulatinamente, né? Você vai botando 20% da sua carga horária como perito e 80% você mantém seus trabalhos tradicionais. Aí depois você vai vendo que a demanda da perícia está aumentando, aí você tira um dia daquele plantão que é mais cansativo e coloca só para fazer perícia, e você vai ver que num outro espaço de tempo, 1 ou 2 anos, se você estiver se dedicando realmente à profissão, à especialidade, você vai ver que é mais vantagem, é mais prazeroso, é mais interessante, é mais empolgante você se dedicar totalmente à perícia e respondendo a pergunta de maneira direta, tem campo para fazer. São poucos ainda os que se dedicam exclusivamente à perícia, mas há um campo aberto aí e que eu acho que é bastante promissor. Muito bem, é isso. Eu particularmente também eu concordo muito com o doutor Rodrigo. Eu acho que você, colega médico, eu acredito muito, Rodrigo, que a medicina aí, ela vem se expandindo cada vez mais. Eu acho que a medicina de 20 anos atrás, 10 anos atrás, é uma medicina completamente diferente da que a gente tem hoje. O médico hoje ele é visto com outros olhos. Assim, o campo na área médica ele tem sido muito disputado, né? Então, cada vez mais, você procurar uma área que você goste de atuar, que você possa ter uma certa flexibilidade em relação à carga horária, né, Rodrigo? A gente, inclusive, quando a gente faz os horários, você mesmo pode colocar os horários que você pode fazer a perícia médica e judicial. Tem um bom retorno financeiro, né, em relação às perícias médicas judiciais. Então, o Rodrigo aí, ele atua como um exclusivo médico perito há 12 anos, então, com certeza, é uma área em que você pode se dedicar exclusivamente para seguir na sua carreira médica. Então, naturalmente, acredito que o conhecimento técnico, né, junto a essa prospecção e crescimento da especialidade, esses dois componentes aí eu acho que tenho certeza que devem engajar e deve, quem está nos acompanhando, né, ficar feliz e ficar entusiasmado para poder começar aí na perícia médica e judicial. Porque cada vez mais, Rodrigo, eu tenho recebido nas minhas redes sociais colegas de especialidades que às vezes não estão satisfeitos com suas especialidades e que vêm buscando aí o conhecimento em atuar como perito médico judicial. E essa foi a grande intenção, né, meu grande entusiasmo que eu venho fazendo isso lá nas minhas redes sociais, no Instagram e aqui agora no YouTube, para poder estar passando esse conhecimento. Porque além disso, eu acredito muito no crescimento pessoal e profissional do profissional, né, do médico. Então, buscar outros conhecimentos, buscar outras áreas da medicina se faz
extremamente importante, principalmente hoje no mercado muito competitivo que a medicina aí vem se desenvolvendo, né? Rodrigo, e aí para a gente estar finalizando já a nossa live, né, para você que está nos acompanhando até agora, a gente agradece muito a sua participação, né? Se você tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa relacionada à perícia médica e judicial, fique à vontade para colocar aqui nos comentários, né? Coloca aí se você é médico, se você já atua na perícia médica e judicial, se você já é especialista em alguma outra área e deseja iniciar também na perícia médica e judicial, fica à vontade aí para nos mandar perguntas, que ao longo dos dias eu vou estar respondendo, né, através das minhas redes sociais, e que a gente consiga sanar cada vez mais essas dúvidas, tá? Eu digo para a gente finalizar, me conta uma coisa, que conselho você gostaria de ouvir, né, que aí agora a gente fala diretamente para o nosso espectador, que conselho você gostaria de ouvir quando decidiu ingressar na perícia médica e judicial? Qual o conselho lá que você, se alguém pudesse ter falado algum conselho bacana para você começar na perícia médica e judicial? Eu comecei de uma maneira muito difícil, como eu comentei no início, né, que eu tive que ser um autodidata, eu fui convidado, não tinha experiência na área, encarei o desafio com muita responsabilidade, muito consciência das limitações que todos têm, tá certo? Então, a principal coisa que eu acho que você deve ter em mente faça um exame, um autoexame dos seus conhecimentos, certo? Procure entender onde você é forte, certo? E você investe nisso. Procure ver suas deficiências. Não tenha vergonha de pedir uma destituição de uma perícia que é, naquele momento, mais complexa para você, e você ainda não se sente capaz. Isso não tem problema nenhum. Isso não é visto de maneira nenhuma pelos operadores de direito como uma fraqueza. Isso, inclusive, é visto com bons olhos, certo? Então, você estando diante de um processo mais complexo, você não se sente habilitado naquele momento, procure o conhecimento, tá certo? Use a sua rede de contatos dos seus colegas médicos, dos seus professores para tirar as dúvidas. Isso também é aceito, é bem visto. Você pode, inclusive, colocar no seu laudo, você pode pedir o suporte a qualquer momento. Você, como perito, você vai aprender, você deve utilizar todas as ferramentas possíveis e disponíveis para concluir o seu raciocínio médico-pericial. Então, utilize os amigos, tá certo? Médicos, as pessoas de referência nas especialidades que você confia, ligue para eles, tire dúvidas, isso não tem nenhum problema, tá certo? E aí, isso é uma coisa que você vai sentir no início, que você vai precisar ligar 5, 6, 7 vezes para aquele seu amigo especialista, depois você vai ver que você não vai nem mais precisar ligar para ele, porque você já está confiante. Então, no início das perícias, toda vez que você sentir a dificuldade, peça ajuda, tá certo? Peça ajuda por um perito mais experiente, tente acompanhar alguém. Isso é uma dica que eu gostaria de ter escutado no começo, tá certo? Que isso não é problema, isso, inclusive, é uma qualidade do bom perito. Muito bacana. E assim, eu acredito também muito nessa seara de você buscar realmente conhecimento com outros colegas médicos que já atuam na área, até para amenizar, né, alguns problemas que possam vir a acontecer no começo, né, Rodrigo? Então, uma dica que eu dou para você também, que está começando aí na perícia médica e judicial, ou tem interesse em começar, busque conhecimento, né, busque conversar com colegas que já atuam na área, tente entender quais são as grandes dificuldades que você pode encontrar, tente entender quais são as principais dúvidas, né, que os juízes ou, enfim, algumas das partes possam vir a ter para que você possa saná-las da melhor forma possível, né? Ter o conhecimento, né, de como fazer um bom laudo pericial para que você, mais uma vez, consiga esclarecer da melhor forma possível para as partes demandantes aí do que está se ocorrendo no processo e busque muito conhecimento, né? Mais uma vez, eu falo que o conhecimento ele deve ser buscado diariamente, não só na área da perícia médica e judicial, mas legislações que vêm aí, né, cada tempos e tempos vem se alterando, né, a gente tem que ficar
ciente e consciente do que está acontecendo. Então, não só da parte técnica, mas da parte prática também deve ser considerada para você atuar e ser considerado um bom médico perito judicial, né? E para você ser considerado um bom médico perito judicial, não é você que vai achar, são as pessoas que estão envolvidas no processo, tanto a parte do juiz ou a parte autora, você elaborar um bom laudo médico pericial de forma muito técnica e realizando na parte prática a perícia. Com certeza aí você vai receber diversas nomeações, como o Dr. Rodrigo aí vem recebendo nomeações para realizar perícias mais complexas, né? Que são perícias aí que são demandadas para peritos que já têm uma certa experiência, que atuaram aí durante a sua caminhada da melhor forma possível, né, Rodrigo? E a gente gostaria aí, pessoal, de agradecer mais uma vez. A gente está chegando aí ao final da nossa live. Eu acho que foi bastante muito interessante, na verdade, esse conteúdo aí que a gente passou para os nossos espectadores, para os nossos colegas médicos que desejam atuar na perícia médica e judicial. Eu vou fazer só um breve resumo, Rodrigo, do que a gente conversou um pouquinho. Então, para você que deseja começar na perícia médica e judicial, quais são as varas que você pode atuar, né? O Rodrigo falou muito bem. Nós temos as varas federais, temos as varas estaduais, né? As varas do trabalho, onde você pode estar atuando na esfera trabalhista. Além disso, buscar conhecimentos para você realizar um bom laudo médico-pericial, ter uma boa decisão, saber fazer uma boa decisão do seu laudo, um laudo embasado, técnico, né? Então, eu acho que é esse caminho inicial, Rodrigo, que eu particularmente acredito muito e que eu busquei muito isso no começo, para que eu pudesse sanar, né, aquelas dificuldades, aqueles desafios, na verdade, que foram me demandados lá no começo. E até hoje, naturalmente, eu acho que os desafios eles chegam para a gente diariamente, né? Eu acho que cada processo é um processo novo, é um processo, mais que ele seja na mesma demanda, às vezes, de saúde, mas cada processo é um grande desafio. Não sei se você concorda aí com esse ponto, mas eu acredito que cada processo é um desafio, cada processo a gente aprende um pouco mais e cada processo a gente tem que estudar e tem que ir atrás para poder aí atuar da melhor forma possível, né? Eu concordo plenamente, né? Cada processo é um processo, é como um paciente. Cada paciente você vai descobrir que sempre vai ter uma característica diferente, vai ter uma formação que você aprendeu naquele dia que você vai ter que estudar novamente. É uma especialidade como qualquer outra especialidade médica, você vai estar estudando sempre. Então, quem fez medicina sabe que você vai estudar para sempre, porque as coisas estão sempre se atualizando. Eu gostaria também de deixar uma dica muito importante, que é o seguinte: o grande cartão de visita do médico perito é o seu laudo pericial. Certo? Então, se esmere em fazer um laudo bem feito, organizado, esteticamente de maneira adequada, com um português correto, tá certo? Por quê? Porque aquilo vai ser o seu grande cartão de visita, vai ser a sua grande propaganda. Muitas das varas que eu atuo hoje, eu fui convidado por juízes que viram meus laudos em outros processos. É um juiz que está na turma recursal, que pega aquele seu laudo e quando ele está na vara dele, ele pede: não, convide lá para ver se o doutor Rodrigo pode atuar aqui também como perito. Então, o seu laudo é o seu grande cartão de visita. Então, se você tiver o cuidado de fazer ele de maneira adequada, e você vai ser sempre chamado, porque o seu trabalho vai estar sendo visto. Você vai ser convidado muitas vezes por advogados, você atua de uma maneira adequada como perito do juiz no processo de erro profissional. Aquele advogado vai, esse perito é muito competente. Então, numa demanda futura de um cliente dele, ele vai, me lembrei do Dr. Lucas lá, vou ligar para o Dr. Lucas para ver se ele pode pegar esse caso. Então, você vai se fazendo conhecer na justiça os operadores do direito, que são os seus grandes clientes. É o juiz, quando você está com o perito do juiz, você é auxiliar do juiz, e o advogado e os clientes dele, quando você está com uma assistente técnico ou as empresas. Então, o seu laudo é o seu grande cartão de visita. Se eu puder resumir uma principal dica, eu acho que seria essa. Concordo plenamente. Eu acho que foi isso também o que me levou ao longo do tempo para receber novas nomeações, né? Assim, você recebe, naturalmente a gente vai aperfeiçoando aí o nosso instrumento de trabalho, que hoje eu digo que é realmente o laudo, né? Você fazer um laudo muito bem feito, um laudo organizado, para que você possa, né, ter um bom conhecimento aí dos operadores do direito,
em relação ao seu trabalho, né? E só para complementar o que o Rodrigo falou, para a gente finalizar, então veja que você como médico perito, você pode atuar tanto na esfera, pode ser tanto como auxiliar do juiz, né, onde você pode também ser também nomeado para ser um auxiliar de uma das partes, né, uma das partes, da parte reclamante ou da parte reclamada ou da parte autora. Então, como assistente técnico, né? E eu falei um pouquinho isso, Rodrigo, lá no teu Instagram, eu falo muito conteúdo de perícia médico-judicial, e eu falei já essa diferença entre perito oficial, né, o perito que é o auxiliar do juiz, e o assistente técnico, que também é uma grande demanda, existe uma grande demanda em relação à assistência técnica, que, mais uma vez, você precisa ter conhecimento técnico de um laudo pericial, que a diferença é que o assistente técnico ele emite um parecer, né? A diferença lá do perito, que ele emite um laudo, mas que é basicamente o mesmo conteúdo, né? Que deve ser seguido, tem uma regra para ser seguida, para você elaborar um bom parecer médico, né? Para que você possa, esse parecer ele também ser anexado junto ao processo, e o juiz, naturalmente, ele vai olhar também o seu parecer, inclusive ele pode até chamá-lo para uma perícia futura para atuar como perito, né? Logicamente, em outra demanda judicial, né? Eu acho que é por aí, pessoal. A gente agradece muito a presença de todos aqui nesse momento especial. A gente fica muito feliz em poder compartilhar esses conteúdos com você, colega médico, você entusiasta aí do assunto da perícia médica e judicial. E acompanha mais aqui no canal do YouTube. A gente estará publicando muito mais conteúdos, né? E trazendo novos convidados para participar do nosso canal e para que você cada vez mais tenha conhecimento dessa área que mais cresce aí, que vem crescendo nos últimos tempos, que é a perícia médica e judicial, tá bom? A gente agradece muito, fica muito feliz, boa noite a todos e um forte abraço.